dia, torcida do Fluminense, bom dia, canal Araújo Tricolor. Aqui quem fala é o próprio, diretamente do município de Iguaba Grande, estado do Rio de Janeiro. Então eu peço gentilmente aqui a você que está chegando a primeira vez aqui nesse espaço, que inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo completamente improvisado, entendeu? Feito por mim sem consultar absolutamente nada. Consultar apenas a minha memória, tá? Inclusive serve para exercício de memória. E o título do vídeo será Do Fundo do Poço até a primeira prateleira do futebol mundial. Pois é, cara. Eu sou um torcedor das antigas, acompanho o Fluminense desde 1969, e o Fluminense teve vários títulos, muita gente que é mais nova do que eu não viu. Eu vi o Fluminense ser campeão várias vezes, até o ano de 1969, até 1985, o Fluminense ganhou vários estaduais, ganhou brasileiro, 2 brasileiros, um em 70, um em 84, mas depois disso, que veio aquela década de 90, que foi a pior década da história do clube, tá? Nós só conseguimos ganhar um estadual com aquele gol de barriga do Renato, que depois disso, então, vieram 3 rebaixamentos. 3 rebaixamentos. O Fluminense caiu em 96 para a segunda divisão, só não caiu efetivamente porque houve o escândalo do Ives Mendes, do Atlético Paranaense e Corinthians. Aí a CBF resolveu não rebaixar ninguém, que teria que rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense. De repente, se fosse só Atlético Paranaense, seria rebaixado, mas como tinha o Corinthians ali, aí resolveu não rebaixar ninguém. Então não rebaixou nem Fluminense nem Bragantino, que foram os 2 últimos colocados. Naquela época só caíam 2. Aí o Fluminense em 97 tornou a disputar a Série A, já sendo criticado pelos outros times, que logo na estreia contra o Palmeiras em 97, que o Fluminense perdeu de 4-1 lá no Parque Antártico, e a torcida do Palmeiras gritava: puta que pariu, o Fluminense é a vergonha do Brasil, já começou ali. Mas só que em 97 não adiantou, caiu de novo, o Fluminense caiu de novo, e dessa vez foram 4 que caíram. Foi Fluminense, parece que caiu Criciúma, Bahia e Bragantino, caíram 4. Né? E o Fluminense teve que disputar a Série B no ano de 98. Foi um ano horroroso. O Fluminense pegou no grupo dele. Pegou, em 98, na Série B, ABC de Natal, Joinville, CRB, deixa eu ver, Paysandu e Fluminense. 5 times. 5 times. Quer dizer, desses 5 times aí, um ia cair. E por índice técnico, quer dizer, índice técnico negativo, cairiam mais 2. O que aconteceu? O Fluminense fez uma campanha horrorosa, terminou em penúltimo no grupo. Iria escapar porque não foi o último, mas por índice técnico, ele teve pior índice técnico, acabou caindo, mesmo sendo penúltimo. Então o Fluminense caiu para a Série C. E na Série C, fundo do poço, não tinha mais para onde cair, que naquela época não tinha nem 4ª divisão, só tinha 3ª divisão. Se tivesse 4ª, 5ª, Fluminense do jeito que estava, ia cair. Né? E não sei nem se estaria, se sobreviveria. Porque quem salvou o Fluminense foi a torcida que jamais abandonou. Na 3ª divisão a torcida enchia o Maracanã, não digo enchia, mas comparecia em grande número, e a torcida do Fluminense carregou o time no colo. O Fluminense na Série C teve uma chave com a Napolina, Goiânia, Serra do Espírito Santo, Vila Nova de Nova Lima e Dom Pedro, um time lá do Corpo de Bombeiro de Brasília. Olha só que ponto que o Fluminense chegou. E o Fluminense teve extrema dificuldade de se classificar nesse grupo. Né? Eram 6 no grupo, só se classificavam 2. E classificaram-se Fluminense e Serra. Aí o Fluminense foi disputar um mata-mata com o Motoclube do Maranhão. Foram 3 jogos. Um lá no Maranhão, um em Juiz de Fora e outro no Maracanã. O Fluminense empatou de 1-1 lá em São Luís. Porrada comeu no final do jogo. Lá soltaram até cachorro em cima do jogador do Fluminense.
Aí teve um jogo de Juiz de Fora que o Fluminense ganhou de 1-0 e um jogo que ganhou de 2-1 no Maracanã. Aí o Fluminense foi disputar outro mata-mata contra o Americano de Campos. Mais 3 jogos. O Fluminense empatou o primeiro lá no Godofredo Cruz, lá em Campos. Ganhou de 4-0 no Maracanã no segundo jogo e 2-1 no Maracanã. E foi para o quadrangular final. Desses 4, 2 subiriam da Série C para a Série B. Quadrangular com Fluminense, Náutico de Recife, São Raimundo do Amazonas e Serra do Espírito Santo. E o Fluminense acabou sendo campeão da Série C na última rodada, vencendo o Náutico nos aflitos 2-1, 2 gols de Roger Flores, né? E o Fluminense subiu da Série C para a Série B. Aí teve aquele imbróglio da Copa João Avelange, né? Por causa do caso Sandiroche, São Paulo, Botafogo, não sei o que, aquela confusão toda que criaram a Copa João Avelange, foi aquela zona do cacete. Aí subiu o Fluminense, Juventude, Bahia, América Mineiro, subiu. Nem que subiu direto da Série C para A, não, porque quem ganhou a Série já estava na B. A confusão danada. Aí no meio do campeonato teve a primeira fase, na segunda fase entrou São Caetano, que veio da B para A, até Malutron entrou, foi aquela confusão danada. E o campeão da Copa João Avelange foi o Vasco, né? E o Fluminense, a partir daí, não caiu mais. Eu posso dizer que depois que foi implementado os pontos corridos em 2003, só 3 clubes não caíram. Quer dizer, mas cair, vários gigantes já caíram. Vários gigantes já caíram, não é só no Brasil não, na Europa, na Argentina, o River Plate já caiu para a segunda divisão, entendeu? Vários times da Itália já caíram para a segunda divisão, time da Inglaterra, vários gigantes já caíram para a segunda divisão. No Brasil, Palmeiras caiu, Corinthians caiu, entendeu? Pô, Santos caiu recentemente, Internacional já caiu, Grêmio caiu, olha só, Botafogo caiu, Vasco caiu, Cruzeiro caiu, Atlético Mineiro caiu, entendeu? Então, até hoje, depois que foi implementado em 2003, só quem não caiu foi Flamengo, São Paulo e Fluminense. Que todo mundo vivia dizendo, paga a Série B, paga a Série B, paga a Série B. Aí é que não cai. Aí é que não cai. Mas sempre vinha com times medianos, excetuando os campeonatos brasileiros que ele conquistou com a Unimed. Agora, o Fluminense brigou para não cair em 2003, 2006, 2009, 2008, olha só, 2013, meu Deus, 5 lutas para não cair. Fora de 2017, se eu não me engano, e o ano passado, já foram umas 8 vezes o Fluminense brigou para não cair e não caiu. E não caiu, né? Só que o Fluminense ganhou uma Copa do Brasil em 2007 e ganhou, foi vice-campeão de uma Libertadores em 2008, e ganhou 2 brasileiros, 2010 e 2012. O Fluminense, aos poucos, foi se reerguendo, entendeu? Foi se reerguendo com a ajuda da Unimed. E nós temos que ser muito gratos ao presidente saudoso Davi Fischel, que ele pegou o time na Série C, pegou o time no fundo do poço e devolveu ao Fluminense a elite do futebol brasileiro. Tá? A gente é muito agradecido a esse presidente, pé no chão, tá? Que colocou o Fluminense de volta para o lugar onde ele jamais deveria ter saído, que é a primeira divisão, né? E esses títulos que eu falei, essas campanhas todas que eu falei, foram com a Unimed. O Fluminense ficou com a Unimed desde 1999 na terceira divisão até 2013. Quer dizer, foram 14 anos com a Unimed. Conseguiu alguns títulos importantes, né? Depois que a Unimed saiu, o Fluminense entrou em outro declínio. Salários atrasados, aí veio aquele Peter Sinsen, veio a Abad, aqueles presidentes ali, técnicos horrorosos como Levi Coupe, Drubsky e outras porcarias aí, entendeu? O Fluminense só fazendo campanha para não cair, pô, times limitadíssimos. Quando chegou em 2019, o atual presidente, Mário Bittencourt. Olha, Mário Bittencourt, eu não gosto muito de falar de política não, tá? Eu não gosto muito de falar de política não. Mas para mim, tirando o Mário Bittencourt, para mim os melhores presidentes que eu vi no Fluminense foi Francisco Horta, que ele montou a máquina em 75, ele azeitou o motor da máquina em 76 e fundiu o motor em 77. Não, foi um grande presidente. Então o presidente Manuel Schwartz, presidente do TRI,
83, 84, 85 do Brasileiro de 84. Grande presidente, tanto que é nome do Estádio das Laranjeiras, Estádio Manuel Schwartz, com muita justiça. Outro grande presidente foi Davi Fischel, que tirou o Fluminense do fundo do poço e levou de volta à primeira divisão. E, tirando esses três aí, o Mário Bittencourt. Todo mundo acerta, todo mundo erra. Mário Bittencourt teve erros e acertos. Pelo menos, pegou o Fluminense destroçado. Era o Abade que era o presidente. O Abade nem terminou o mandato dele. Entendeu? Entrou o Mário Bittencourt. O salário do Fluminense vivia atrasado, direito de imagem, cheio de dívida. Agora, acertos e erros. Tem acertos e erros. Como, por exemplo, o Fluminense não disputava uma Libertadores desde 2013. O Fluminense voltou a disputar uma Libertadores. Se eu não me engano, disputou uma Libertadores em 2021, eu acho. O Fluminense parece que foi eliminado nas quartas de final pelo Barcelona de Guayaquil. Fez uma campanha digna, né? Gol do River Plate, lá no Monumental de Nunes, né? Fez uma campanha boa, voltou para a Libertadores, né? Pelo menos voltou a disputar uma Taça Libertadores da América. No ano seguinte, jogou uma pré-Libertadores e foi eliminado pelo Olímpia. Mas no ano de 2022 para 2023, parece que foi isso, o Fluminense voltou de novo a se classificar muito bem no Campeonato Brasileiro e voltou à Libertadores. Voltou a disputar a Copa Libertadores da América. Em 2023, sagrou-se campeão da Libertadores da América. Presidente Mário Bittencourt conseguiu, no seu mandato, que o Fluminense disputasse 2 Libertadores, uma pré-Libertadores e ganhasse uma Libertadores. Ganhou 2 estaduais, coisa que ele não ganhava. Desde 2012, nós ganhamos 2 campeonatos estaduais em cima do Flamengo, do nosso maior rival. Entendeu? Isso aí foi de muita importância. Agora, quais foram os erros e acertos? Eu vou falar dos erros primeiro. Os erros. Primeiro, aumentou a dívida. Aumentou a dívida do Fluminense. Infelizmente, aumentou a dívida. Fez contratações equivocadas, como, por exemplo, Felipe Cardoso, fez contratação de Caio Paulista, se eu não me engano, fez contratação de Cris Silva, Lelê, um monte de cabeça de bagre. Mas também fez boas contratações, como John Arias, como Germancano, entendeu? Contratou jogadores que vieram lá, trouxe Fred de volta, entendeu? Fábio, entendeu? Fez grandes contratações também. Então, houve altos e baixos em contratações. Tá? Repito, ninguém acerta tudo. Tem erros. Mas entre erros e acertos, eu posso botar, isso é a minha opinião, tá? A minha modesta opinião. Minha modesta opinião. Entendeu? Que se você botar os erros e acertos numa balança, a balança de acertos dele vai estar um pouquinho maior do que a dos erros. Tá? Não vai ser muito também não, que errou pra cacete, hein? Principalmente o ano passado. O ano passado foi uma coisa horrorosa. Porra, aquele Renato Augusto, aqueles caras que vieram, Douglas Costa, quase que a gente volta para a segunda divisão. Entendeu? Veio o Mano Menezes, colocou a base, botou o Cauã Elias, conseguiu nos salvar do rebaixamento. Entendeu? E esse ano parece que nós estamos nos reerguendo de novo. Tá? Parece que nós estamos nos reerguendo de novo. Fez contratações, algumas eu concordo, outras não. Não vou citar nomes aqui. Pois não, eu vou até citar. Centroavante, continuamos com o Cano, mas Everaldo, porra, não dá. Entendeu? Everaldo, não dá. Contratou, eu posso dizer que bem, alguns jogadores e outros nem tanto, entendeu? E tá formando esse time aí, por exemplo, o Hércules é uma promessa, tá? Essa que tá voltando a jogar o futebol que ele jogava no Fortaleza, espero que sim, tá? Agora, e outros jogadores que parece que não vão dar muito certo no Fluminense. O Serna, para mim, foi uma boa contratação, é um bom jogador, entendeu? Já Canóbio, até agora, não se acertou, entendeu? Isso aí vai vir com o tempo, tá? Mas, eu repito, colocou de volta o Fluminense numa das primeiras prateleiras do futebol mundial. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso em saber que o meu clube do coração vai disputar uma Copa do Mundo de Clubes.
Isso nunca aconteceu. É a primeira delas, né? Mas o Fluminense está dentro delas. Quer dizer, de vários clubes brasileiros, que são 8 chaves. 8 vezes 4, 32 clubes participando dessa Copa do Mundo. E o meu Fluminense está entre esses 32 clubes. Entendeu? Se passar para as oitavas de final, o que poderá acontecer, aí já estará entre os 16 melhores clubes do mundo, que já é muito significativo. Eu não sei se vai chegar nas quartas, acho muito difícil. Eu acho que brasileiro nenhum, acho que o time brasileiro, dos 4 que estão aí, se chegar às quartas de final, para mim tem que ser recebido no aeroporto com festa. Porque vai cruzar fatalmente nas quartas de final com PSG, com Bayern de Munique, com Real Madrid, entendeu? E com outro grande aí, o Inter de Milão, um time desse aí. Então vai ser muito difícil a trajetória dos brasileiros. Eu acredito que até as oitavas de final, dos 4, pelo menos 3 vão passar para as oitavas de final. Nas quartas de final, aí que vai ser um negócio dificílimo. Vai pegar esses aí, cara. Vai pegar esses aí, fatalmente vai pegar esses aí. Entendeu? Ah, esqueci do Manchester City, do City. Quer dizer, vou até tirar a Inter de Milão. Se chegar nas quartas de final, os brasileiros que chegarem nas quartas de final, ou vai cruzar com o PSG, ou com o Bayern de Munique, ou com o City, ou com o Real Madrid. Aí, meu amigo, aí, uma missão quase impossível. Tá? Agora, eu estou muito satisfeito em ver o Fluminense representando o meu país, juntamente com Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Tá? E eu desejo boa sorte a todos os brasileiros que estão nessa competição e principalmente mais sorte ainda para o meu Fluminense. E eu estou muito, repito, muito orgulhoso de estar participando desse Mundial de Clubes. Para quem viu o Fluminense numa terceira divisão, jogado no fundo do poço, jogando contra o time do Corpo de Bombeiro de Brasília, e possivelmente, nesse Mundial, se passar, vamos supor que chegue às quartas de final, enfrentar um desses gigantes da Europa, já pensou? Se o Fluminense for primeiro da chave, pode enfrentar de um lado o Bayern de Munique ou o City. E se for o segundo da chave, pode enfrentar do outro lado o PSG ou o Real Madrid. Pô, já pensou, cara? Só espero que não seja aquela goleada, entendeu? Mas pelo menos só enfrentar esses caras, esses gigantes aí, e não fazer feio, fazer bonito, eu já estarei muito satisfeito com o Fluminense. Um dia o futebol brasileiro pode ser que chegue ao patamar desses clubes europeus, mas acredito que vai demorar muito. Vai demorar muito porque a diferença financeira é abissal. A diferença financeira é abissal, entendeu? Clubes que ainda estão contratando jogadores lá de fora. Flamengo contrata jogadores da Europa, Botafogo está contratando jogadores da Europa, Palmeiras também, mas do Fluminense não. O Fluminense só contrata jogador aqui, mercado sul-americano. O Fluminense ainda não tem cacife para contratar jogador lá de fora. Muito difícil. Pode ser até que um dia contrate, mas é muito difícil. Tentou trazer agora Neymar, pelo menos só para o Mundial. Neymar e Cristiano Ronaldo, mas não deu. Entendeu? Mas trouxe o Soteldo, mas só que o Soteldo não vai ficar só para o Mundial. O Soteldo foi contratado até o final da temporada. Entendeu? Então eu acredito que o Fluminense vai fazer um bom segundo semestre nas competições Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Agora, Campeonato Mundial, eu vou me contentar em Fluminense passar de fase. Oitavas de final. Se chegar nas quartas de final, eu acho que a torcida do Fluminense deveria receber com festa no aeroporto a delegação tricolor. Entendeu? Porque eu acho muito difícil passar das quartas de final, se chegar nas quartas de final. Isso serve para todas as outras torcidas, para a torcida do Flamengo, para a torcida do Palmeiras e para a torcida do Botafogo. Principalmente o Botafogo, que para mim pegou o grupo da morte. Botafogo pegou PSG e Atlético de Madrid. A situação do Botafogo vai ser mais difícil de todas. E por incrível que pareça, o Fluminense pegou a chave mais acessível, que o mais difícil é o Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund não está na primeira prateleira da Europa, não. Não está. O Flamengo vai pegar o Chelsea, que está. Entendeu? O Palmeiras vai pegar o Futebol Clube do Porto,
que também não está. Eu acho que Palmeiras e Fluminense pegaram os melhores grupos, em termos de tentar se classificar. Flamengo deve se classificar, vai se classificar, Flamengo vai se classificar. Eu acredito que desses 4, Flamengo se classifica, Fluminense se classifica e Palmeiras se classifica. O Botafogo vai ter dificuldade de chegar até as oitavas de final, mas pode ser que se classifique. Para mim, o grande adversário do Botafogo será o Atlético de Madrid. Porque PSG, meu amigo, os caras estão voando baixo. Entendeu? O Flamengo vai disputar cabeça a cabeça com o Chelsea, mais para o Chelsea. Palmeiras, para mim, tem condição até de ser primeiro do grupo, que o mais forte ali é o Porto. E o Fluminense vai disputar com o Borussia Dortmund. Acredito que o Borussia Dortmund leva uma leve vantagem em cima do Fluminense. Tá? Então, é isso aí. Esse vídeo está grande, hein, rapaz? Esse vídeo aí tá com mais de 20 minutos. Mas é isso aí. Estou muito orgulhoso em ver o meu clube participar desse campeonato mundial. É a primeira vez que essa Copa do Mundo é realizada. E eu estou satisfeito em saber que o Fluminense é um dos 4 brasileiros que está representando o nosso país nesse Mundial, e acredito que venham mais, deve ser de 4 em 4 anos, para ser realizado mais uma vez essa Copa do Mundo de Clubes. Uma boa ideia da FIFA. E outra coisa, se for de 4 em 4 anos, acredito que nos próximos anos não deverá ser pelos 4 últimos campeões de Libertadores, deve ser por ranking. Acredito que será por ranking de torneios internacionais. Né? Então é isso aí. Tenham todos vocês um ótimo final de semana. Tá? E que vou torcer demais para o nosso Flusão. Demais mesmo, para que faça bonito, que ganhar é praticamente impossível. Eu sei que futebol tudo pode acontecer, mas, pô, vamos pegar leve. Tá legal? É isso aí. Um abraço, bom final de semana para todos e saudações tricolores. Fato venéreo, Ravelli massas pré-cozidas, né? Facinho de você fazer, o molho já vem no esquema aqui para você. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um rondelli é maravilha, né? De dar água na boca. Isso aqui é um nhoque de abóbora com carne seca, olha só que maravilha, irmão. Que isso? Aqui, ravioli, oh meu Deus do céu, mais nhoque aqui para você se deliciar. Tem um rondelli também da Ravelli massas artesanais. Então você que tá assistindo esse vídeo aqui, ó, tem mais ravioli para você. Tem o molho ao sugo e o molho branco também. Só que talharim e o molho branco eu já comi no almoço, parceira, já fiz tudo. Então entre em contato com a Ravelli Massas, que eles mandam entregar em toda a região dos lagos, Niterói e Rio de Janeiro. Valeu, Ravelli Massas, meus fechamentos. Tem lasanha também? Claro que tem. Tem espaguete? Tamo junto, quem não tem dinheiro conta história, Ravelli Massas.